Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública publicou uma nota no site onde explica que o Governo não tem intenção de homologar mais nomeações definitivas até às eleições legislativas. Na nota, a comissão, liderada por João Bilim, sublinha, apesar de ainda não estarem em vigor as alterações ao Estatuto do Pessoal Dirigente, que vêm impedir a designação de altos cargos da administração pública a partir do momento em que o Presidente da República convoca as eleições legislativas, o Executivo fez saber à CRESAP que vai seguir o espírito da nova lei e inibir-se de proceder às nomeações. A CRESAP diz que vai continuar a trabalhar para concluir os processos que tem em mãos. Um dos mais polémicos é do diretor da Autoridade Tributária e Aduaneira. Desde a saída de Brigas Afonso, no âmbito da polémica da lista VIP de contribuintes, que está entregue a dirigentes provisórios, sem que a CRESAP encontre candidatos com mérito suficiente para o cargo, incluindo os próprios gestores interinos. Desde o início do ano, abriram 47 vagas em unidades de cuidados paliativos, aumentando para 252 os lugares disponíveis. Em 2014 foram assistidos 4.358 utentes nas unidades e pelas equipas intra-hospitalares e domiciliárias, apenas mais 99 que no ano anterior. Estes números ficam aquém das necessidades estimadas pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que calcula que haja 62 mil doentes terminais. Segundo Luís Capelas, presidente da APCP, o tempo de espera entre a referenciação e o acompanhamento dos doentes é muito elevado, ultrapassando os 30 dias. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias. Mais de metade das pessoas morre à espera de cuidados paliativos, uma vez que a média de sobrevivência é de 7 dias após a referenciação. Os próprios médicos, revelou na notícia então do JN, estão a deixar de encaminhar doentes para os cuidados paliativos porque sabem que o tempo de espera é elevado. Hoje, quarta-feira, tenho comigo César Oliveira. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. César Oliveira, começamos o nosso comentário a falar sobre a candidatura de Maria de Belém às presidenciais. César Oliveira, é uma surpresa o nome de Maria de Belém? De alguma forma, embora Maria de Belém já é citada há algum tempo, há mais de um ano, começou a ser falada nos meios políticos para poder candidatar-se a Belém. Não podemos esquecer que ela era a presidente do PS, do Partido Socialista, uma mulher com alguma relevância, tem sensatez, é uma pessoa que tem um trato muito elevado e, portanto, é fácil, ela tem alguma facilidade de granjear simpatias à sua volta, dentro do próprio partido dela e fora do partido. É evidente que ela também representa aqui, neste momento, aquilo que é algum desalinhamento em relação à atual liderança do PS e talvez por isto já há algum tempo se vem falando nela e não se tem largado, as pessoas que querem isso não têm largado essa possibilidade. Esta situação agora, surgir agora, também tem uma estratégia. António Costa tem estado a ver se faz resvalar esta situação para depois das eleições, embora toda a gente sabe da simpatia que ele nutre para o Sampaio da Nova, e isso inquieta as hostes do Partido Socialista, sobretudo aquelas que não se revêem. De quem será de facto o nome que será então apoiado pelo partido? Não se revêem muito bem nisso e também não se revê numa outra situação, que
que é aquela que mais às vezes desperta os militantes mais ativos, é que António Costa está a tratar disto com alguma ligeireza, sem até consulta aos órgãos, está quase a facilitar para que isto aconteça daqui depois, aconteça naturalmente, e o Sampaio da Nova seja a pessoa que escolhida, sem praticamente naquela altura haver alternativas. E esta situação que aparece agora baralha esses dados, só António Costa. Portanto, baralha muito esses dados. Maria de Belém, como disse, tem já alguns apoios públicos de relevo. Acredito até que vá ainda ganhar mais apoios de relevo dentro e fora do Partido Socialista, enquanto Sampaio da Nova cada vez está a circunscrever-se mais para a área estritamente do PS. Não acredito que a CDU não apresente candidato próprio, não acredito que o Bloco de Esquerda não apresente candidato próprio, naturalmente que a coligação, ou cada um por si, pode apresentar um candidato ou mais que um candidato, e como tal, portanto, os terrenos, os espaços vão começando a ficar muito limitados, e isso, do seu ponto de vista de estratégia política, para o Partido Socialista é uma complicação, na minha opinião. Portanto, haverá aqui uma divisão no PS perante estes nomes? Claramente. As divisões no PS não sararam com a eleição do novo líder, não sararam. Eu sempre digo que no Partido Socialista fazem sempre algum exercício, algum esforço para que depois das coisas escolhidas comecem a pacificar, mas as pessoas que são escolhidas não deixam de ter os seus clientes, não deixam de ter as suas influências, e os outros continuam a sentir-se marginalizados e continuam a ter personalidade, e isso muitas vezes faz com que as divisões nunca parem, porque a política é mesmo feita assim, é de convicções, e as pessoas que têm convicções não as deixarão de defender. Portanto, há aqui algum embrulho, na minha opinião, provocada, se calhar propositadamente, por alguns senhores, eu ia chamar velhos restelo, mas não se calhar forte esta palavra, mas algumas pessoas já mais idosas que estão ligadas à política e pelos bichos nunca mais querem largá-la, como sendo Ramalhianes, Mário Soares, Jorge Sampaio, que já declararam o apoio a Sampaio da Nova e estão a mexer, digamos, todas as suas influências junto do partido para que essas consolidações se verifiquem. Mas por acaso acho que não têm conseguido muito, não é? Porque de facto Sampaio da Nova é assim uma coisa que diz que é um independente, e isso por um lado agrada, mas por outro lado desagrada, percebe? Porque o independente dá para tudo, e algumas pessoas não gostam muito disso. Lutam muito pelas convicções dentro de cada um dos partidos. Portanto, Maria de Belém foi ministra, foi deputada, foi presidente do PS, entre muitas outras coisas. Aliás, começou como jurista da Maria dos Pintacilgo, iniciou-se praticamente na política com isso. É uma senhora delicada, de boa relação, tem demonstrado alguma eficácia nas convicções que tem, e depois os apoios que vai tendo são importantes. A importância também de uma mulher na presidência da República. Pois, essa também é uma mais-valia, porque as pessoas, não podemos esquecer que 53% ou 54% do eleitorado são mulheres, não é? E as mulheres, há uns anos atrás, há 2 ou 3 décadas atrás, já existiam mulheres com valores, mas não se mostravam, não se evidenciavam. E hoje em dia já começa a ser corrente, e quase já não é preciso as cotas para que as mulheres apareçam naturalmente na política. E são pessoas sensatas, são pessoas que sabem o que querem, têm experiência de vida, portanto, estão ligadas muito às pessoas, e esta situação da Presidência da República é uma coisa que tem que estar fortemente ligada às pessoas. É evidente que esta atitude da Maria de Belém
de se candidatar foi na sequência de que não queria ser deputado. O António Costa, digamos, para segurar esta barra, convidou-a para ser presidente, cabeça de lista na lista do Porto do Partido Socialista, e ela não aceitou. Disse que queria ficar em suplente na lista de Lisboa, não sei, uma lista outra, lista qualquer. E como isto para quê? Arrumou-se claramente daquilo que é a vida ativa da política no Parlamento. O que é que ela poderá vir a ser? Ou Presidente da República, ou numa outra instância Ministra, novamente Ministra, ou numa outra instância, que é o que o António Costa diz, lhe vai prometendo, provedora da Santa Casa da Misericórdia, que é, como todos sabem, uma espécie de um estadão da pessoa que lá está, das pessoas que lá estão na Misericórdia. São uma espécie de é um posto de ouro, é uma coisa, um trono de ouro, não é? E que, enfim, é uma forma de arrumar personalidades deste tipo. Portanto, há que estar atento a estes desenvolvimentos. É evidente que tudo isto vai muito depender dos resultados nas eleições legislativas. Se aproximam, César. Vai depender muitíssimo, aliás, eles todos vão falando. Porque também o PSD também, no fundo, acaba por estar um pouco também nesta indefinição de quem será verdadeiramente também o candidato. Não, mas é propositado, Se calhar o PSD é o partido, o PSD, CDS... Tem muitos nomes também. Tem muitos nomes e é o partido que mais tem defendido este princípio, porque é o que mais lhe interessa, é ver como é que é, porque há aqui também algumas estratégias dentro do PSD, nomeadamente, que se prendem também com os candidatos e, portanto, quanto mais Passos Coelho, quanto mais tarde definir o seu apoio, e agora não vai definir porque a maior parte dos candidatos possíveis já disseram que é só depois de outubro, e têm tido uma atitude mais inteligente, não se definem mesmo como candidatos, com exceção de um ou outro que se vem dizendo que vai ser candidato, mas depois não é, depois fica. Eu também posso ser, mas não avançam, não é? Mas será também uma surpresa o nome escolhido pelo PSD para as presidenciais? Eu julgo que não deve ser surpresa. Não deve ser surpresa. Há aí 3 ou 4 nomes que face à possibilidade do PSD com o CDS elegerem o Presidente da República, não pode haver devaneios, não pode haver estratégias que fragilizem. Tem que se acertar em pessoas que garantam, e o PSD tem que reunir nessa estratégia, consensos muito alargados e de alguma forma pedir aos outros presidenciáveis que de alguma forma não estorbem aquilo que há de ser o candidato principal, que é a única forma de se poder vir a ganhar, digamos, da coligação do PSD com o CDS, poder vir a ganhar a presidência da República. É a única forma, porque e à primeira volta. Porque se acontece uma segunda volta, claramente que o PSD e o CDS têm dificuldades acrescidas para poderem ganhar, porque a esquerda une-se toda e elege o candidato mais votado, claramente como tem acontecido no passado. Foi assim com Mário Soares e com outros que foram eleitos à segunda volta. Portanto, esta estratégia, a coligação PSD-CDS, é aquela que tem estado a aguentar melhor esta carga, esta pressão que é imposta quase pela comunicação social, porque percebe-se, a comunicação social quer ver mexer estas coisas, mas são eles que têm aguentado melhor esta pressão. Ora, se continuarem a aguentar, e admito que continuem, até porque já estão aí as legislativas agora a seguir, embora se vá falar muito de presidenciáveis ou dos candidatos presidenciais, mas qualquer candidato a primeiro-ministro pode claramente safar-se disso, dizendo que estão a tratar das legislativas, que é o que vai acontecer, e não estamos a tratar... E só mesmo depois das eleições legislativas é que teremos então portanto, e isso aí, os candidatos. A estratégia muda muito, Helena, gostávamos aqui a dizer, vai depender muito, porque a estratégia depende muito
dos resultados que possam vir a acontecer, porque pode ser necessário haver aqui de alguns destes interlocutores servirem para outras coisas importantes no contexto, sei lá, de alguma indefinição que possa advir dessas eleições legislativas. Muito bem. Ficamos então a aguardar pelos resultados das legislativas. Mas quero dizer que é importante se haver uma candidata, uma senhora, como com a Maria de Belém. É importante haver uma candidata, mas há que ver, depois deixe-me aqui ainda dizer outra coisa, isto às vezes também tem um outro efeito, não é? E é preciso que eles todos se resguardem. O António Costa vai falando com Maria de Belém que era bom para ir para, que pensa na Maria de Belém, ou vai dizendo nos bastidores, Maria de Belém para a Santa Casa da Misericórdia, não é? E depois isto cozinha-se, não é? Como sabe, cozinha-se. É uma questão de encomendar uma sondagem em que dê-lhe pouca expressão, não é? E que ela depois, por pouca expressão eleitoral que possa vir a ter, desista a favor do outro candidato, não é? E depois desiste porquê? Em troca de algumas situações que possam possibilitar ela ficar, não sei o quê. Estas coisas nos bastidores, Helena, são muito esquisitas, sempre muito esquisitas, mas são sempre as mesmas técnicas. Mas seria importante termos aqui também uma mulher candidata à presidência da República. Pelo menos até discutir os temas do que é o conteúdo de um Presidente da República e o que deve ser na política, inserido na política. Era interessante haver uma mulher neste debate. Muito bem. César Oliveira, falamos agora da política, passamos para a sociedade, falamos dos incêndios florestais que todos os anos, sem exceção, se abatem sobre Portugal e na semana passada então tivemos alguns incêndios de grandes dimensões. César, o que é que falta fazer nesta temática dos incêndios florestais? É preciso apostar aqui na prevenção? É preciso ter uma política? O que é que falta, César Oliveira? Muita prevenção, Helena, muita prevenção. É preocupante, os incêndios em 2015 duplicaram, já mais que duplicaram os incêndios de 2014, são mais de 11 mil incêndios e que consomem muitas milhares de hectares. E na verdade, o que é que acontece? Nós verificamos que há três ou quatro vetores que contribuem para cada vez mais haja incêndios. Desde logo, aquilo que é evidente, que não é a falta de acompanhamento ou de tratamento dos terrenos ou território por parte dos seus proprietários. Mas, por outro lado, esses proprietários às vezes nem sabem o que têm. Alguns se misturam, muitos proprietários destes terrenos que ardem são do Estado, ou próximo disso, ou de instituições, ou coisa assim no género. Por outro lado, o Estado tem acabado com agentes de terreno que outrora evitavam muito a propagação de incêndios, com a limpeza e com a fiscalização e a prevenção. Tem acabado. Alguns agentes, os guardas florestais, os cantoneiros, assim, que eram pessoas que estavam muito atentas a isso, além da limpeza, estavam atentos à fiscalização. O Estado tem acabado com esses agentes. Portanto, falta aí esta componente humana que é muito importante. Tem aumentado claramente os meios em termos de equipamentos para combater, como sendo os helicópteros e aviões de não sei o quê, e mais isto, mais carros, menos carros. Mas o que era preciso fazer era fazer muito para que esses equipamentos nem fossem precisos. Esses equipamentos só são precisos porque tem-se a consciência que há muitos incêndios e nós devíamos trabalhar todos com a consciência de haver menos incêndios ou poucos incêndios ou não haver incêndios. E isto tinha que se fazer desde logo nessa questão da prevenção, voltarmos àquilo que é, até porque temos tanta gente desocupada e até alguns presos e assim que podiam dar um contributo importante à sociedade por essa via, fazer uma prevenção com limpeza, com fiscalização
Portanto, de alguma forma, a fiscalização não só em relação às condições do terreno, mas propriamente em relação à notificação dos proprietários, também, para que a notificação que nem é feita, porque muitas vezes eles nem sabem quem é que é onde notificar. Esse é o grande problema. Agora, e também aqui uma fiscalização durante toda a época do verão. Toda a época do verão e de inverno. É uma fiscalização contínua, porque a vegetação cresce muito de inverno também, e era preciso que houvesse a possibilidade dos donos serem notificados para mandar cortar os seus matos e para limpar as suas terras, que de alguma forma depois iam evitar no verão a propagação de incêndios. E depois há aqui também, se quisermos, duas vertentes que são muito importantes e que não há meio de se combater de uma forma decisiva. Primeiro é a questão da exploração económica, digamos, feroz e sem princípios dos operadores, dos madeireiros, neste caso concreto, em que a madeira dá dinheiro. E a madeira que arde também ainda dá mais dinheiro, porque não tem que pagar e tem que só limpar e entregar. Depois também há muita gente que não quer vender as suas madeiras, mas depois para aquela via vão ter que vender. Portanto, é o negócio selvagem, não é? E portanto, não há meio de se castigar de uma forma rigorosa esses operadores. Continua-se a prender pessoas e depois soltam-se logo no dia seguinte, ou nem sequer chegam a ser presos. Detecta-se a origem das coisas e não nos acontece nada, em comparação com a aflição o indivíduo que ateia, e em comparação com a aflição dos moradores e dos proprietários, que é uma coisa absolutamente abismal, não é? E não se faz nada de pesado para que isso possa combater este flagelo. Bom, esse é um aspecto muito importante. E depois há um outro aspecto que eu não posso deixar de dizer aqui, que toda a gente vê, mas parece que muita gente não quer ver, e sobretudo os prevaricadores, é que há muitos destes incêndios, Helena, que são feitos por falta de limpeza, naturalmente. Os vidros, não sei quanto, provocam o incêndio, os vidros que são deitados nas bermas provocam incêndio, mas provocam sobretudo aquelas pontas de cigarros que isso não é nada, isso não, é muito, porque há muita gente que continua a fumar dentro dos carros e não apaga o cigarro dentro dos carros, deita para fora o cigarro. Deita até esta piada fazer este gesto para tirar a ponta do cigarro para mais longe, quer dizer, para mais longe é para o meio da mata. E depois é muito fácil, quer dizer, um bocadinho de vento naquela ponta do cigarro, há de reparar que se deita uma ponta de cigarro ao chão, quase o cigarro meio, e ele consome até ao fim o cigarro e fica um morrão todo. E isso lá dentro está a queimar, onde pode queimar é uma chama, é quase como uma acendalha que está ali permanentemente a esperar que o é preciso ter mais consciência, César. Muito mais consciência. E é evidente que eu gostava que ninguém fumasse, mas as pessoas têm esse vício, têm que se respeitar. Mas, por amor de Deus, deviam era apagar os cigarrinhos dentro dos carros. Apagavam os cigarros dentro dos carros e não acontecia nada. Agora, deitam os cigarros para fora, muitos incêndios, posso lhe garantir que muitos incêndios são provocados pela incúria das pessoas, nós próprios, todos nós, que com essa forma e com outras, nomeadamente, às vezes, o atear uma fogueira, que às vezes é por queimar uma coisinha e depois não estão atentos, e depois queimam e havendo consolidar a queimada, mas não, deixam ficar ali, e aquilo basta vir um bocadinho de vento ao fim do dia ou à noite para levar as faúlhas para não sei quantos, e é assim que se provocam os incêndios.
Portanto, é uma Muitos deles coisa... por mão criminosa, mas também a grande Muitos maioria deles também por descuido. incúria. E eu, pronto, não queria deixar aqui também este propósito, Helena, se me permite, dar uma palavrinha de muito agradecimento e de muito reconhecimento aos bombeiros portugueses, às suas estruturas, que no fundo, oxalá que eles nunca fossem precisos, que ficassem só nos quartéis a divertirem-se uns com os outros. Nós ficávamos todos muito mais felizes, eles também, mas têm tido uma atitude abnegada nestes períodos em que, de férias, que toda a gente está de férias, e é nestes períodos em que estes homens e mulheres são mais sacrificadas, privando-se de ir fazendo umas férias, privando-se de estar com a família e correndo riscos de vida, de uma canseira permanente de horas e horas e horas a fio, e portanto são homens e mulheres que, por muitas palavras que nós possamos dedicar-lhes, nunca serão suficientes para reconhecer o mérito dessa gente. E eu gostava pessoalmente, sou um cidadão como outro qualquer, mas o tenho feito, tenho pessoalmente alguns que encontro, pessoas amigas, tenho, mas fazê-lo aqui neste fórum, este agradecimento de uma forma muito expressiva aos bombeiros portugueses e às bombeiras e às estruturas, para que continuem, porque é um ato muito grande de solidariedade que esses homens e mulheres prestam ao país, e exemplar. Muito bem, César, muito obrigado. Terminamos então com essa palavra de agradecimento aos bombeiros portugueses. César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado nas regiões do interior, centro e sul durante a tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 16 graus e uma máxima de 27. Em Lisboa, a mínima será de 18 graus e a máxima de 34. E em Faro, a mínima será de 21 graus e a máxima de 29. É tudo por agora. Já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.